E aí galera, bom dia! Terça-feira, dia 12 de outubro, dia das crianças, dia da padroeira de muita cidade aqui do Brasil também, né? Feriado tecnicamente religioso, mas hoje muito mais de cunho social, né? De celebrar aí nossas crianças e assim, o significado delas nas nossas vidas, né? Essa continuidade, né? Da nossa da nossa vida, né, do nosso conhecimento, das pessoas que vão herdar o nosso planeta aqui. Então, é importante a gente ensinar, né, para não deixar um monte de gente perdida por aí. Então, o básico do básico é sobre isso. É sobre ensinar o básico para você que está no básico e para você que está no básico já não tão básico assim. Contudo, eu não tenho muita paciência, né? Meu negócio é tipo, o ensino mais efetivo. Contudo, a questão do básico envolve muito mais do que aprender a usar os básicos do básico da ferramenta, né? O básico é todo um conceito, né? Quando você tem um básico, a base, uma base forte, você está preparado para construir um castelinho em cima. Então, o nosso objetivo com o básico do básico é justamente te dar um alicerce para começar a fazer seu som já numa posição mais privilegiada do que a minha, por exemplo, que não tinha nada, nem de onde sair, nem para onde ir. Hoje em dia tá, para quem tem força de vontade, tá bem mais frutífero e agradável. Então vamos fazer nossa parte aqui, que a Religare sempre foi uma label que divide conhecimento, que busca unir pessoas e, né, fazer o nosso nosso movimento cultural crescer, certo? Então hoje eu quero falar da questão da mix. Ah, como alcançar uma boa mix com pouca experiência? Primeiro a gente vai falar de um básico, certo? Você vai terminar sua música, você provavelmente não masteriza seu som, porque, né, você não tem a segurança de fazer isso ainda, você não tem conhecimento técnico e tal. Então, o que fazer para você facilitar o trabalho do seu master guy, o cara que vai te masterizar o trabalho? Claro que todos eles passam algumas diretrizes, né? Mas eu vou passar algumas diretrizes que vão facilitar com certeza a vida de vocês, que vão facilitar a vida de vocês. Ah, Primeiramente, a questão do nível do average, que chama, né, o nível médio da sua mix, como é que tá o average, que chama, né, que o pessoal pede, o average em -6 e os picos em -3, no máximo -2. O que o cara quer dizer com isso? Certo? Quando você tem a sua track tocando lá, na parte onde você não tem lá, sei lá, a música toda cheia, por exemplo, ela tá tocando ali numa parte onde tem parte comum da música ali, energia média, mediana e tal. Todos os seus elementos ali batendo junto, eles vão estar soando em média -6 dB. Não. Então isso aí quer dizer que você está com um average de -6. Sua mix total tá lá -7, -8, -9, -10. Cara, cada Master Guy pede um tanto de headroom, né? Esse espaço, né? Esse headroom que chama o espaço para você trabalhar, comprimir, atenuar, entendeu? O cara, você tá dando espaço para ele trabalhar, para ele conseguir alcançar um resultado mais equilibrado, mais, como eu diria, palatável, porque o objetivo que essa música soe bem em qualquer sistema de som, entendeu? Vai ser no seu quarto, vai ser no seu estúdio, vai ser no seu carro, no seu TV, no seu celular. O objetivo da master é fazer com que esse som soe sólido em qualquer lugar, certo? Então, vou dar um ponto de partida da minha mix. Eu, quando comecei a mixar, falavam pra gente do -6, a gente achava que era o kick -6, kick bass. A gente socava o kick, o bass -6 e, mano, a mix ficava impossível. Sobrava grave pra caramba, eu não sabia como cortar um low end, quanto que tinha que cortar. Não tinha, né, condições de, sabe, não tinha conhecimento, nem dinheiro, nem nada na época, né? Então, até eu chegar no entendimento que eu tenho hoje, foi um longo caminho. Então, o que eu recomendo para as pessoas é elas partirem do ponto entre -12 e -8 para o kick,
Ah, claro, isso não é uma regra, tá? Isso é uma metodologia que eu utilizo. O baixo, ele não fica no mesmo level que o kick, ele fica um pouco mais baixo. Isso não quer dizer que o baixo tem que ficar o tempo todo mais baixo ou que todas as notas têm que ter o mesmo, a mesma amplitude, entende? Isso é uma coisa importante também. Você pode gerar vida no seu baixo fazendo, controlando a diferença de ganho entre as notas através do velocity, por exemplo. Você fazer também uma sensação de groove, não é só trocando notas que você consegue isso. Silêncio, entendeu? Usar silêncio. São técnicas aí que são simples e que te ajudam a conseguir dinamizar o seu arranjo, certo? Mas vamos voltar para mix. Situando aí seu kick baixo nessa média, entre -8 e -12, os seus elementos todos vão ficar entre sei lá, 15 e -22. Cada um aí, para cada mix, entendeu? Cada posição, porque vamos entender o seguinte, galera. Como é que a gente vai, se o seu, vamos lá, isso é legal também para passar sobre o básico do básico. Se a sua sala está minimamente com a fase um pouco alinhada, assim, você está com sua figura de estéreo bem desenhada, você consegue ter uma noção espacial legal no seu, no seu sweet spot. Como é que a gente vai considerar isso, né? Quando a gente vai subindo o ganho de um elemento, ele vem vindo. Você pode ir aumentando o volume dele numa linha de automação reta, assim, de -100 a -0 dB, lá entendeu? E você vai sentir que o elemento, ele sai lá do fundo e vem vindo pra frente, na sua cara aqui, entendeu? Essa variação de ganho traz o elemento lá do fundo aqui pra frente, entendeu? Quando você faz uma modulação ou um bend, um corte de banda, de passa alto ou passa baixo, o seu elemento, ele faz isso dentro do seu espectro, ele sobe ou desce. Você vai ficando agudo, ele vai subindo, você vai ficando grave, ele vai descendo, você vai ficando mais baixo, ele vai indo pro fundo. Então, esse eixo, o axis, né, XYZ, né, a gente fala do 3D, é isso, profundidade, entendeu? Né, a faixa de frequência e a posição estéreo. Entendeu? Isso é né, o seu desenho, seu campo de estéreo, sua imagem de estéreo, onde você pode trabalhar o seu 3D, a psicoacústica, a mágica da parada tá aí. Então, se você levar os seus elementos dentro aí, entre essa faixa aí de -12 até uns -22, 24, dentro da sua mix, quando você fechar o seu pacote todo aí, eu acho que você vai conseguir um equilíbrio de balanço legal. Então, vejam bem, eu tô passando no pulo do gato aqui no básico do básico, um conhecimento que me levou mais de uma década para se formar. Então, entenda a estrutura de ganho, respeite. Você gosta de tal linha de som, tal artista, tal gravadora, vai lá escutar, entender como é que é a estrutura de ganho dos caras, a relação de ganho entre os elementos. Isso é importantíssimo. E outra, confia nos visualizadores, confia nos meters da sua DAW, dos seus plugins, porque eles manjam mais que você. Beleza? Então é nóis. Isso foi mais um básico do básico aí. Tamo junto, galera. Valeu, bom feriado a todos.